Sou um filho amado de Deus, meu nome é Edivaldo. Vamos na nossa decisão número 3, que é entregar. Nós continuamos com nossos estudos durante as semanas e nós estamos aqui nessa decisão 3, entregar. Eu entrego tudo. Segundo Mateus, capítulo 11, no verso 28, diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse versículo está dizendo: venham a mim aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados. É um convite de Jesus para aqueles que estão tendo as suas vidas sobrecarregadas e pesadas. E por isso que o texto continua dizendo: entregando o controle de tudo a Jesus. E no Salmo 37, no versículo 5, diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. A grande diferença e o diferencial desse texto bíblico é quando ele diz para nós: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Há muitas pessoas que fazem um trocadilho de palavras: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e tudo ele fará. Não, essa não é uma verdade, porque Jesus não vai fazer tudo. Nós temos o nosso papel, a nossa responsabilidade. Não podemos querer direcionar a nossa vida e jogar as responsabilidades diante de Deus. As nossas atitudes, nossos posicionamentos, quem vai arcar com as responsabilidades somos nós. Então a nossa confiança é entregar tudo o caminho ao Senhor, é se entregando o controle da nossa vida, de tudo da nossa vida ao Senhor. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos quando chegamos no 30 semanas, é uma palavra muito importante, quando ela diz que você não é o seu pecado. As pessoas elas acabam chegando no 30 semanas rotuladas. Elas acabam vindo para o 30 semanas com uma marca em si, trazendo essa marca de um rótulo que alguém colocou, ou que ela mesma se auto-intitulou: eu sou um fracasso, sou um derrotado. Então quando ela chega no 30 semanas, ela automaticamente ela precisa entender, compreender que ela não é o seu fracasso, que você não é o seu fracasso. Você não pode viver a sua vida rotulada com essa palavra. E que a partir de um relacionamento com Jesus, você pode se tornar um filho amado de Deus. Mas é necessário que você compreenda o convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E outro ponto muito importante é entregar o seu caminho ao Senhor, confiar que Ele vai agir em todas as circunstâncias da nossa vida. Não jogando ou transferindo a responsabilidade para Deus. Não, a responsabilidade é nossa, a vida é nossa e as decisões são nossas, pautadas na palavra de Deus. Então o primeiro passo muito importante é nós tirarmos esse rótulo. Quem sabe você está carregando esse rótulo há tantos anos, agora é a hora de você começar a desmistificar isso que você está arrastando durante muito tempo. Um rótulo de fracassado, um rótulo de que eu estou cansado, de que eu não consigo, de que eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir chegar lá. Isso é algo fundamental, que é necessário que você comece a lutar para tirar esse rótulo, arrancar dos seus sentimentos que você não é o seu pecado. E é tão interessante porque depois de ter tentado do seu jeito tantas vezes e você percebeu que você não conseguiu chegar lá, você tentou várias formas, vários jeitos de tentar melhorar a sua vida e você não conseguiu. Talvez o problema esteja nessa frase, da sua insanidade: repetir diversas vezes as mesmas atitudes, esperando um resultado diferente. Muitas pessoas entra ano e sai ano, mas elas não mudam as atitudes, elas vão fazendo as mesmas coisas, as mesmas atitudes, realizando as mesmas ações, esperando um resultado diferente. Ela não vai ter um resultado diferente, não vai conseguir. Por quê? Porque entrou num ciclo de derrota. Ela tomou a primeira decisão da vida dela e ela percebeu que não funcionou. Passou um período de tempo, como se o tempo mudasse as atitudes.
E isso não é uma verdade, porque pode passar um ano, esse um ano, se você tomar a mesma atitude, você vai continuar tendo o mesmo resultado. É o ciclo da derrota. É por isso que muitas pessoas, elas não conseguem alcançar a vitória, porque elas estão presas, aprisionadas num ciclo vicioso de derrota, da mesmice da vida, empurrando sempre baseado nos próprios sentimentos. E o que nós aprendemos aqui é que nós precisamos romper com esse ciclo de derrota, no qual pessoas estão presas pela culpa, pela raiva, estão presas pelo medo, pela depressão e pela falta de perdão. E aqui é algo muito importante, porque muitas pessoas, elas começam a associar o seu temperamento com a sua nacionalidade. A pessoa diz, mas eu nasci, a minha família é toda espanhola, então nós temos um gênio forte. Eu nasci numa família de italianos, então eu tenho um gênio muito forte. E isso, na verdade, são as fugas que as pessoas acabam achando na própria vida para se esconder. Elas se escondem atrás de uma nacionalidade. Eu sou assim porque eu sou italiano. E o que a Bíblia nos ensina é que isso não é verdade. Se nós queremos uma transformação, então essa nacionalidade não pode ser a regra de vida sua. Você não pode continuar vivendo só porque você tem um gênio forte. Como nós vemos no começo do texto bíblico aqui, se nós entregamos tudo a Deus, o nosso temperamento também faz parte. E através do nosso temperamento, se ele não for tratado por Deus, lançado essa carga do temperamento sobre Jesus, nós vamos machucar pessoas, ofender pessoas, se sentir ofendido, carregar o rótulo sobre a nossa vida. Então essa é uma premissa muito importante na nossa vida, é compreender que no momento que nós lançamos toda a nossa vida sobre Jesus, as nossas cargas, e confiamos de que Ele pode transformar a nossa vida, então nós começamos a escrever uma nova história, saímos do ciclo do fracasso, o ciclo da depressão, da culpa, da ansiedade, e começamos a escrever uma nova história, mas uma nova história leve, uma nova história de paz, uma nova história com relacionamentos saudáveis. Então Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, um refúgio em que você é protegido, e você só consegue ser protegido porque é o Espírito Santo de Deus que vai gerar em você os seus frutos, e os primeiros frutos que vão gerar é alegria, é paz, domínio próprio, longanimidade, longo ânimo. Então no momento que você se lança até Jesus, esses frutos do Espírito, eles começam a se manifestar. Primeiro, todo esse temperamento seu, ele é tratado pelo Espírito Santo, onde a raiva vai embora, dá lugar à alegria, a tristeza profunda vai embora, dá lugar à sua paz. Então são os frutos do Espírito que começam a nascer, que começam a aparecer no momento que você faz essa entrega. E olha que interessante, Ele já prometeu que você viveria feliz e plenamente aqui na terra, e chamou esta vida de abundante, ou zoe, numa outra linguagem, onde nada nos falta, porque João, no capítulo 10, no verso 10, diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Quem que não gosta? Quem não quer ter uma vida plena? Quem não quer ter uma vida abundante? Quem não quer ter uma vida tranquila? Mas essa vida, ela existe sim, vida plena nas emoções, vida plena nos seus pensamentos, saúde emocional, sanidade mental. Isso é muito importante, mas nós só conseguimos alcançar esse grau de plenitude só no momento quando nós entregamos tudo a Jesus e permitimos que através do seu Espírito Santo Ele venha tratar conosco. Por quê? Porque são vícios, maus hábitos que nós vamos adquirindo todos os dias e que temos que ir arrancando aos poucos da nossa vida com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que é muito importante que você faça essa entrega a Jesus, confie a Jesus. E algo importante, não adianta você entregar hoje e amanhã você querer tirar das mãos dele. Não, eu sou assim mesmo, eu tentei, não consegui e eu vou mesmo. Então se você pensar assim, você volta para o ciclo de fracasso.
Você volta de novo a viver aquele mesmo ciclo de derrota. Então é importante, colocou nas mãos de Deus, aguarde, deixe Deus agir, vá confiando, não se desespere e apenas aguarde, porque essa vida abundante, ela faz parte de uma promessa de Deus para a nossa vida. Vida abundante, ela começa a nascer quando nós saímos do ciclo do fracasso. Não viver essa vida abundante na terra, começando o céu por aqui, mas vivendo a resposta da oração de Jesus, que venha o teu reino, é viver aquém do Pai que tem para você. Isso não quer dizer que os problemas acabarão. Esse é o grande problema também de muitas pessoas. Elas acabam tentando lançar tudo sobre Deus, como se Deus fosse uma caixa mágica que você colocará a sua vida ali e os problemas somem. Não, não é essa a proposta. Nenhum homem que passou por esse planeta, em nenhum momento da história, desde quando o homem foi criado, nenhum homem passou por essa vida sem passar por sofrimento. Todo ser humano passa por dificuldades, passa por problemas de adaptação, problemas de relacionamentos, problemas físicos, problemas mentais, problemas de saúde, de uma forma geral. Todo ser humano tem problemas, ou seja, viver, ela não é fácil, viver é uma tarefa difícil, porque nós vamos lidar com a nossa fragilidade, vamos lidar com as nossas deficiências, vamos estar lidando o tempo todo com os nossos sentimentos, porque esses sentimentos que nós temos, que muitas vezes nos leva a tomar decisões que acabam machucando as pessoas e machucando a nós mesmos, e através disso somos rotulados, ou até mesmo as pessoas colocam até apelidos em nós pelas nossas próprias atitudes. Então, entenda uma coisa, que vida plena não é vida sem problemas, são problemas que você vai aprender a lidar com eles. É diferente, é uma questão totalmente diferente. Problema vem, mas a sua postura diante desses problemas é que vai fazer a total diferença. Outro ponto importante, entregue as suas vontades a Deus. Muitas vezes nós queremos limitar isso. Eu entrego os problemas a Deus. Tudo que é relacionado a peso, nós lançamos diante de Deus. Mas não queremos lançar diante de Deus o que produz o peso, que é a nossa vontade. Porque quantas e quantas vezes, pela nossa vontade, tomamos decisões erradas? Quantas vezes, pelas nossas vontades, nós fazemos negócios errados? E através dessas vontades, o peso começa a voltar, porque somos impulsionados, vive-se por uma compulsão muito forte. É a mesma coisa aquela pessoa que ela gasta, ela é consumista, ela não consegue ficar sem gastar. Por quê? Porque ela estava vivendo uma compulsão, uma vontade que gerou compulsão. Então esse ponto é muito importante, é entregar todas as nossas vontades a Deus, que diz assim, Gálatas capítulo 2, verso 20, fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Entregar-se é uma atitude que se expressa em todas as nossas decisões. Todas as nossas decisões precisam estar entregues diante de Deus. Quando você decide trabalhar, estudar, realizar algum projeto, viajar, comprar, ou seja, vender, comer ou pensar, todas elas, toda e qualquer ação que nós temos, do que nós já encontramos na nossa vida, pessoalmente com Jesus, nasce uma decisão. Isso é muito importante, uma decisão de entregar todo o controle da nossa vida a Deus. E você me pergunta, mas como isso funciona? É quando você ora, você entrega o seu controle a Deus, e em cada decisão, cada ato, cada propósito que você vai realizar na tua vida, quando você vai saber se é a vontade de Deus ou não, é quando você tem paz na decisão que você toma. Tem gente que compra um objeto, passa 2, 3 dias, ela se arrepende.
Ah, eu não devia ter comprado, eu comprei, mas não devia ter comprado. Então, ou seja, não está entregue as suas vontades a Deus. Quando nós entregamos essa vontade para Deus, significa o quê? Que nós estamos dispostos a ouvir a direção dele, a seguir a direção que ele tem para nós. E quando nós estamos com o coração apertado, inquieto, muitas vezes sem essa paz, na dúvida, sabendo se eu fiz o certo ou não, a melhor coisa a fazer, não faça, não execute, ore mais, busque mais e coloque isso diante de Deus. Entregar-se, render-se pode parecer uma fraqueza, mas não é. É depender de Deus, é uma dependência daquele que tudo sabe, daquele que tem todo o projeto da nossa estrutura nas suas mãos, que quando menos nós esperamos, Ele dá a direção, e nós seguimos essa direção em paz. Então esse é o ponto importante, ainda mais nessa sociedade moderna que nós vivemos, que é o hedonismo, que é o prazer próprio. Pessoas tomam decisão pelo prazer. Está me fazendo bem? Eu vou fazer. Está me agradando? Eu vou fazer. Então se eu estou trazendo para o meu próprio prazer as minhas atitudes, então não tenho nada a ver com Deus. Eu vou tomar essa atitude independente de qualquer pessoa, porque eu quero ter prazer. Só que o prazer passa. Esse prazer momentâneo, ele passa. Depois você volta novamente para a realidade, porque você foi movido por impulso, tomou a decisão, bateu arrependimento. Agora você tem que voltar e começar todo o processo de novo. Então não tome nenhuma decisão baseada no prazer momentâneo. Por isso que Deus nos deu um cérebro para a gente pensar, raciocinar. Pense nas decisões que você está tomando. Pense nas coisas que você anda falando. Comece a analisar as suas palavras, para quem você fala, para quem você direciona, a tonalidade da voz que você direciona dentro da sua casa. Talvez essas coisas simples estão destruindo a tua vida, tornando a tua jornada mais pesada. Então, entregue isso diante de Deus. Isso significa uma atitude forte diante do Senhor. Olha que interessante, como diz o pastor Watchman Nee, pela revelação nós conhecemos a Deus, e pela rendição nós conhecemos os seus caminhos. Porque Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. Às vezes nós baseamos na nossa atitude, naquilo que nós sentimos pelo coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. Então, muito importante, renda-se, entregue todas as suas vontades a Deus. Olha aqui o texto muito importante de Romanos 12, versículo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Olha que interessante, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas olha o que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Qual é o padrão do mundo? Levar vantagem. Qual é o padrão do mundo hoje? É pisar no outro para a gente poder crescer. Qual é o padrão do mundo hoje? É ofender aqueles que me ofendem. Qual é o padrão do mundo hoje? Tudo aquilo que você pensa, põe para fora, não interessa se vai machucar ninguém. Mas Paulo nos direciona dizendo aqui: mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, para de pensar besteira, para de alimentar coisas que não prestam na sua cabeça. Isso está tornando a tua vida mais pesada. Você está num ciclo de destruição, e Deus está te chamando para você sair desse ciclo, entrar num ciclo da reconstrução. É um exercício diário, começar a pensar coisas boas. Pense coisas boas, não entre pelo caminho da desgraça, pensamentos de fracasso, todo mundo está ruim, o planeta está ruim, tudo será destruído. Não, saia desse ciclo vicioso de pessimista e comece a entrar para a jornada da palavra de Deus, que nos leva para pensamentos de conforto, de paz, de alegria, de vitória e de conquista, porque Deus nos chamou para ter uma vida abundante. Essa vida abundante começa nos seus pensamentos, naquilo que você está pensando. Tem gente que fica divagando, dando asas para a imaginação, e estão destruindo a vida, porque está vivendo uma utopia, está vivendo algo que não existe,
está tentando levar um padrão de vida baseado nos conceitos mundanos, baseado pelo conceito mundano e baseado por asas da sua imaginação, que está te levando para um aprisionamento. Mas o que ele está dizendo aqui, não se amoldem, não é apenas um conselho, mas uma ordem, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas também transforme-se pela renovação da sua mente. Se ele está dizendo isso, porque é possível, porque você pode conseguir, qualquer um de nós pode, é um exercício diário, junto com o quê? Com a orientação de Deus, com a presença de Deus sobre nossas vidas. O padrão desse mundo é, o que faz bem para mim, então eu vou executar, mesmo que machuque outras pessoas, mas não é esse padrão. O que eu ganho com isso? Essa é a pergunta crucial. Eu vou fazer, mas o que eu vou ganhar com isso? Esse é o padrão do mundo. Faz bem a alguém que eu conheço? Você não pode tomar suas decisões apenas no que é aparente. Olha só, bom ou ruim para você. Esse é o padrão do mundo. Vamos pela emoção, vamos pela loucura. Está todo mundo fazendo? Vou fazer também. Está todo mundo agitado? Eu vou ficar agitado também. Nós não vivemos pela multidão. A multidão não tem a última palavra é de Deus. Então não entre no jogo da multidão, né? Está toda a voz do povo e a voz de Deus. Isso é uma mentira, isso não é verdade, porque a voz do povo disse crucifica. Então essa não é a voz de Deus. A voz de Deus para você é a voz de paz, que vai te conduzir por um caminho excelente, por uma vida que vai construir, alicerçar a tua família. Isso é muito importante. Entregar-se a Deus é deixar suas próprias vontades e viver a vontade dele de uma forma sacrificial. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil viver direito. Não é fácil ter pensamentos bons, porque nós lutamos com a nossa natureza pecaminosa. A nossa tendência é voltar-se para aquilo que é ruim, que é mal, mas é uma forma sacrificial, a fim de mudar o que precisa ser mudado. Não adianta, se você insistir em querer continuar vivendo da mesma forma, você vai continuar a empurrar a tua vida por 10 anos, 20 anos, 30 anos e nada vai mudar. Mas a palavra nos diz, tem que mudar o que é necessário mudar. E Deus também, presta atenção, não significa desistir de pensar. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, não significa que o seu cérebro está bloqueado, seus pensamentos estão bloqueados. Deus bloqueou e Deus vai te comandar como se fosse um robô. Isso não é verdade. Você é livre para pensar, pois Ele não desperdiçaria a mente que te concedeu. Você acha que Deus vai te dar um cérebro? Deus te deu um cérebro para você poder pensar, raciocinar, para um dia Ele chegar e falar, olha, agora a partir de hoje você não pensa mais, o controle é meu, você seria um robô. E não é assim que funciona. Deus não quer um robô, Deus quer que você livre para você poder pensar, tomar suas atitudes, tomar suas decisões, mas na orientação que Deus vai conduzir para a sua vida. Também não significa eliminar a própria personalidade, pois certamente Ele quer utilizar a sua singularidade de uma forma especial. Ou seja, você não vai entrar no estado de êxtase. A partir de hoje eu entreguei minha vida a Deus, e a partir de hoje eu fecho o meu olho e vou vivendo como se estivesse no estado de êxtase, como se estivesse levitação. Isso não existe, com Deus não é assim. Vivemos a realidade de todos os dias. No cansaço, você vai ter que trabalhar, levantar cedo, regaçar as mangas, encarar o serviço, encarar o trabalho, encarar seu chefe, encarar suas responsabilidades, e se você não cumprir, vai ser mandado embora. É a realidade da vida. Você não pode quebrar isso. Isso faz parte diária, mas você pode pensar, executar o melhor. Você pode pensar na melhor forma possível para se viver na dependência de Deus. Então, seja intencional. Fale com Deus. Deus é uma pessoa, Deus não é uma energia. Deus é uma pessoa que ouve. Você pode sentar, conversar através da sua oração. Toma essa posição diante de Deus, renda-se à sua vontade, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e Ele sabe do que você precisa. Vamos lá, nossa pergunta para você poder refletir, é uma pergunta facilitadora. Você tem o desejo de viver uma nova vida? Parece simples a pergunta, mas tem gente que prefere dizer que não, eu não quero, para mim está bom assim.
Tem gente que para responder essa pergunta ela vai dizer, não, eu não quero, para mim está bom desse jeito. Mas por isso que nós falamos aqui, pare, pense, reflita, antes de escrever algo. Pare, use a sua cabeça, use seus pensamentos, use a sua personalidade para falar com Deus, para depois responder. Seja inteligente, use a sua inteligência, não vá pelas forças das suas emoções, porque vai dar errado. Segundo ponto importante, obedeça aos direcionamentos de Deus. João capítulo 14, verso 15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Olha só, obediência é uma luta contra o impostor que existe dentro de nós. Nós não gostamos de obedecer, essa é a verdade. Nós queremos que a vida vá andando, caminhando, fazendo as coisas que dá na telha. Mas obedecer é lutar contra o impostor que existe dentro de nós. Esse impostor que tenta nos enganar, essa velha natureza, né, impostora que quer nos levar por caminho de prazer, sem compromisso, né, sem responsabilidade nenhuma. Por isso que muitas pessoas estão envolvidas nesse ciclo do fracasso. Olha que importante, a obediência também é proteção. Toda pessoa que decide obedecer a Deus e a seus mandamentos encontra uma vida melhor e mais feliz, pois ela está protegida das decisões erradas, decisões precipitadas e decisões maléficas. Olha que palavras pesadas. Decisões erradas, nós tomamos? Tomamos. Decisões precipitadas, tomamos. Por quê? Por falta de pensar, por falta de raciocinar. Agora, e decisões que nós tomamos maléficas? São aquelas decisões pautadas muitas vezes no impostor que existe dentro de nós. Por que maléficas? Porque vai produzir em nós um ciclo de destruição. E Deus não quer que nós entramos por esse ciclo. Deus espera que nós possamos tomar decisões acertadas na orientação da sua palavra e na orientação que Ele vai comunicar conosco. Olha que 1 João capítulo 5, verso 3 diz: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesadas. Volta para o primeiro verso, o que nós lemos lá? Qual é o convite que Jesus fez para nós lá no comecinho? Venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o quê? Descanso. E o texto diz que o fardo dele é leve. E agora nós vemos aqui em 1 João que diz que os seus mandamentos não são pesados. Pesados são os mandamentos que nós criamos da nossa forma, do nosso jeito, sem orientação, baseado no nosso desejo, baseado no nosso prazer. Esses são pesados, porque nós vamos colher os frutos dele e depois nós vamos sofrer. A obediência em amor é leve, porque Deus nos ama. Deus não vai lançar sobre nós algo que a gente não consegue viver. Deus não vai colocar sobre nossos ombros algo tão pesado que a gente não vai conseguir lidar, pensar, raciocinar. Deus não é injusto, não se preocupe. Isso não quer dizer que sempre vai ser fácil, não vai ser fácil, é uma luta diária, é um exercício mental. Então, por causa das nossas vontades, desejos e percepções humanas, sempre, mas sempre que se obedece, pautado no amor de Deus, pode ter certeza que você está no caminho certo, no caminho de viver uma vida leve. O 30 semanas é justamente para isso, é você encarar seus fracassos, encarar suas derrotas, encarar as decisões que você tomou, queira ou não queira, você tem que assumir o que você fez, você tem que assumir o seu pecado, assumir que você errou, você precisa consertar. Então não tem outra forma, a não ser confrontado. Por isso que o 30 semanas é um confronto. E isso que ainda nós pegamos leve na palavra, porque se vamos pegar pesado mesmo, o negócio vai ficar feio. Mas no decorrer do 30 semanas, você vai começar a perceber que as lições elas vão ser mais contundentes, mas você vai se sentir mais leve. Por quê? Porque em todo esse processo, Deus está trabalhando no teu coração e na tua mente. Muitos querem obedecer a novas ordens de Deus,
quando nem as antigas elas estão sendo cumpridas. É um outro nível. Deus quer te levar para um nível mais profundo, e isso é muito importante. Obedeça integralmente os direcionamentos de Deus na sua vida. Obedeça, esteja atento, seja sensível e viva todo o processo que Ele tem para a tua vida. E vamos refletir mais uma vez. Você acredita que existe alguma atitude de obediência que precisa ser restabelecida em sua vida? Eu tenho certeza que tem, assim como na minha, como na vida de todos que estão participando do 30 semanas. Por isso precisa ser muito relevante. Aqui é uma questão de você ser fiel com você mesmo. Seja justo com você mesmo. Responda essa é uma questão que você precisa compreender, encarar, confrontar. Seja justo com você mesmo. Até quando vai viver se enganando? Olha só, terceiro ponto importante: siga o exemplo de Jesus. Olha que lindo isso. Filipenses capítulo 2, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Olha só, o apóstolo Paulo está falando sobre a maneira como uma pessoa normalmente procede e se comporta. Paulo está falando isso, de acordo com as suas intenções e motivações. Algo muito importante: você pode tentar, através das suas intenções, maquinações, pensamentos e motivações, esconder de qualquer pessoa, mas diante de Deus você não consegue esconder. É por isso que pesa a culpa sobre os seus ombros, porque você sabe que pode esconder de todo mundo, mas de Deus você não consegue esconder, porque existe algo instaurado, escondido. Tem algo que está ali, é um câncer que está comendo aos poucos e que precisa ser cortado de uma forma cirúrgica. E a palavra de Deus, é interessante que Hebreus capítulo 4, verso 12, não está na sua apostila, mas eu separei aqui, que a palavra de Deus era muito mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela vai fundo, ela vai trabalhar nos piores traumas da tua vida, lá no fundo, nas tuas emoções. Isso é o que a palavra de Deus diz para nós aqui, juntas e medulas. Olha que interessante, ela vai para os caminhos aonde é difícil o acesso, mas a palavra de Deus, ela penetra até lá. E a palavra continua dizendo, e ela é apta para discernir os propósitos e intenções do nosso coração. Deus nos conhece, Deus conhece você. Então não adianta se esconder, renda-se a Ele, seja o exemplo de seguir a Jesus, compreenda isso nessa noite e permita que Deus trabalhe no seu interior. Olha que interessante, quando você começar a agir, até os momentos mais difíceis, Deus vai te visitar com uma palavra de paz. E reflita nessa noite também outro ponto importante, reflita se a sua vida tem seguido o exemplo de Jesus. Nós já estamos no terceiro ponto aqui do 30 semanas, mas aqui você já está apto para responder essas perguntas. Olha só, reflita se a sua vida tem seguido o exemplo de Jesus. Primeiro, suas atitudes, suas decisões, olha que impressionante isso, o seu relacionamento com Deus, sua concepção sobre si mesmo, seus relacionamentos com outras pessoas. Você já tem condições de poder fazer essa avaliação e poder responder. Mas como eu disse, você precisa ser sincero com você mesmo. Seja fiel com você mesmo. Vença esse impostor que está dentro de você. Jesus sempre buscou em Deus o poder para continuar, para decidir, para escolher. Jesus também orava a Deus. Jesus dependia do seu Pai através das suas orações. Em Lucas capítulo 6, 12 e 13 diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, olha só, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. O que é que Jesus foi fazer? Foi pedir uma orientação para o seu Pai. Jesus também precisava dos direcionamentos de Deus para a vida dele, do seu Pai para a sua vida, na escolha dos discípulos. Jesus orou. Se Jesus orou, por que nós não podemos? Se Jesus dependia de Deus, por que eu não posso depender? Então essa noite é uma noite de você ter realmente um momento de confronto com você mesmo. Mateus 26, 36 diz assim:
Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. O que é a palavra orar? É conversar com Deus, falar com Deus. Jesus precisou fazer isso. E algo importante, se você precisa falar com Deus, saia de perto das pessoas, saia um pouco do agito de tudo que está do teu lado, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus, fala um diálogo limpo, sério, um diálogo direto com o Senhor, seja intencional. Mais um texto bíblico, Lucas 21:37, que diz assim: Jesus passava o dia ensinando no templo. Ao entardecer, ele saía para passar a noite no Monte das Oliveiras, fazendo o quê? Sozinho, falando com Deus Pai. Então afaste-se de tudo aquilo que quebra o teu relacionamento com Deus. Há momentos que você precisa ficar sozinho, para falar, para meditar, para receber a essência divina, para você poder continuar a seguir a sua jornada da vida. Esse é um princípio simples da palavra, mas é muito conflitante conosco, porque a nossa natureza, ela não quer, ela tem dificuldade, mas nós estamos lutando, estamos vencendo, e você vai conseguir vencer, e você vai conseguir chegar lá com uma vida plena, tenha certeza disso. São vários os textos que revelam Jesus buscando o Deus Pai, aí a resposta, direção e a força para poder continuar. Olha só, e para você refletir conosco aqui também, olha que importante. Olha, é bem essa pergunta: há alguma área de sua vida que não esteja completamente entregue a Jesus? Sim ou não? Pense nisso, não responda ali rapidamente não, pensa, analise, quais áreas da sua vida que você ainda não entregou completamente, quais são as áreas ainda que estão em dificuldades financeira, relacionamento, de casal, momento íntimo de esposa com esposo. O que está acontecendo? Comece a olhar todas essas áreas para você poder entregar até a Jesus. É finanças, é violência, é raiva, é falta de perdão. Observe tudo isso na tua vida, faça um levantamento e veja quais são as áreas que precisam ser entregues a Jesus. Quarto ponto importante para nós: creia que a vontade de Deus para você é sempre boa. Nenhum pai quer o mal para o seu filho. Nenhum pai deseja o mal por seu filho. Mesmo que o seu filho erre, o pai está ali para ensinar. Mesmo que o seu filho tenha uma necessidade de alguma coisa, o pai está ali para colaborar. Então Deus não tem nenhum interesse que você viva uma vida capengando, de sofrimento, uma vida ruim. Deus não tem interesse nisso. Olha que interessante, Jeremias 29:11-13, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Olha que lindo isso. Deus não quer ver você fracassado, não. Deus quer ver você prosperar. Olha só, e não de lhes causar dano. Qual pai que quer prejudicar o seu filho? Conhece algum pai que quer prejudicar o filho, causar dano no filho, fazer com que o filho sofra? Nosso Deus não é assim. Nosso Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida boa. Olha só, planos de dar-nos esperança e um futuro. Quem sabe até hoje você não tem esperança, não tem um futuro. Quem sabe até hoje a tua vida está condicionada a só sofrimento. Que essa palavra, ela possa alimentar seu coração. Que essa palavra possa alimentar sua alma, seus sentimentos. Então vocês clamarão a mim. Olha só, primeiro está a promessa de Deus, e segundo, Ele abre um leque, um espaço, uma oportunidade para você falar com Ele. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Deus está pronto para te ouvir. Deus te fez a promessa de prosperar, não causar danos, te dá esperança, te dá um futuro, e abre um espaço para você falar com Ele, para você poder conversar com Ele. Porque vocês me procurarão e me acharão. Olha que lindo isso. Deus está se pondo, a nós, para que nós possamos chegar e ter acesso ao próprio Deus. Deus abriu o caminho para nós, através do seu Filho. Então, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Olha que interessante, isso é muito lindo. Olha Efésios capítulo 5,
do verso 24 ao 25, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos, e maridos amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Esse é um texto conflitante, porque fala a respeito de submissão, só que o texto bíblico está falando sobre submissão ao amor. E a submissão ao amor, o que o amor produz? Obras boas, atitudes boas. Então é justamente isso. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós estamos nos sujeitando ao seu amor. E ao amor de Deus são coisas boas, coisas lindas, um futuro, uma esperança, uma prosperidade e o que mais? Um relacionamento. É isso que Deus está nos direcionando. Como não entregar a Deus a tanta fidelidade dele demonstrada conosco, amor, graça, misericórdia e doação. Agora reflita comigo também nessa outra pergunta: você tem alguma dúvida sobre a bondade de Deus sobre você? Tudo que nós falamos aqui a respeito de Deus, e nesse último verso de Jeremias 29, você consegue ter alguma dúvida a respeito da bondade dele para você? Sendo que Deus vai te dar um futuro, está te dando uma esperança, Deus está te dando aqui, fazê-los prosperar, a prosperidade, e abre o leque para manter um diálogo conosco. Quando clamar a mim, eu vou te ouvir. Quando você orar a mim, eu também vou te ouvir. Então isso é o maior amor demonstrado. E nessa palavra, essa pergunta para você, como diz aqui, você tem alguma dúvida da bondade de Deus sobre você? Mais uma vez, pense, reflita sobre o texto que nós acabamos de ler em Jeremias, e você pode responder essa pergunta, e eu tenho certeza que a partir desse texto, você vai ter uma outra visão, uma outra percepção da sua vida, com a ajuda de Deus e com a direção de Deus. E para nós concluirmos algo muito importante: comprometa-se a fazer a vontade do Pai em todas as ocasiões, não por pulsão de vida ou pulsão de morte, não por impulso também, não pelos desejos também, não, mas por uma direção de Deus na sua vida. A vida está repleta de oportunidades boas, mas também de ruins. Use a sua identidade, use a sua sabedoria, use os seus pensamentos, a direção de Deus, para fazer as escolhas certas. Olha só, grandes e pequenas, que o cercam todos os dias. Todos os dias tem gente fazendo coisa boa, tem muita gente fazendo o que não presta, mas também tem muita gente fazendo coisa boa. Olha só, nessa pandemia que a gente está vivendo hoje, quanta gente fazendo coisa boa para ajudar o próximo. Olha só que bom isso. O mundo não está perdido, o mundo não está destruído, não, tem muita gente boa, gente de Deus, fazendo coisa boa. Junte-se a essas pessoas em atitudes de fé, de confiança, dependência diante do Senhor. A cada circunstância, tenha o discernimento do que é a vontade de Deus e o que não é. Como eu disse lá no começo, como que eu vou saber a vontade de Deus? É que no momento que você toma uma decisão, o seu coração, ele é cheio da paz de Cristo. Quando você não tem essa direção, você toma a direção errada, o teu coração fica penoso, teu coração fica amargurado, fica apertado, porque não teve discernimento. Então eu quero convidar você hoje, faça isso, tenha também um caráter ensinável, procure aprender, seja ensinável, seja sensível aos apontamentos de Deus para a tua vida, porque Deus fala através das circunstâncias, das coisas que estão acontecendo. Obedeça-o e viva uma vida melhor a cada dia. Não deixe a vida passar. Não sei a sua idade, não podemos saber a sua idade, mas se a gente for para o cemitério, a gente vai ver lá, que lá tem pessoas, tem criancinhas, tem jovens, tem adolescentes, tem pessoas de 40 anos, 50, 60, 70, quanto você quer viver, a gente não sabe, mas o tempo de vida que você tem, procure viver da melhor forma possível, orientada pelo próprio Deus. Talvez você chegou até aqui com um rótulo de fracassado, depressivo, ansioso, raivoso, não é? Cheio de raiva, drogado, depravado, irado, olha quantos rótulos: codependente, rejeitado, religioso, compulsivo, procrastinador,
Ou talvez você sinta que o diabo, está todo o tempo apontando em sua direção para acusá-lo. Quem sabe, nesse tempo todo, é uma palavra pesada que eu vou dizer, mas quem sabe todo esse período, o diabo colocou uma coleira em você, e ele está tentando direcionar a tua vida somente por lugares de fracasso, levando para os pântanos da angústia. Mas nesta noite, em nome de Jesus, tenha certeza, Deus está do teu lado. Deus não é seu rival, Deus está do teu lado para lutar a seu favor, lutar junto com você. Então nesta noite, eu convido você, entregue-se toda a tua vida aos cuidados do Senhor. Você é muito mais que um vencedor. E para nós encerrarmos aqui, Romanos capítulo 8, no verso 37, que diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não pelas nossas forças, mas pelas forças de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, porque Ele nos ama, morreu, deu a sua vida por nós. Então nós somos muito mais do que vencedores. Surge um problema, podemos vencer pela fé em Cristo. Surge uma dificuldade, podemos vencer pela fé em Cristo. E eu quero deixar uma última pergunta facilitadora para você, que diz assim: qual a área da sua vida que ainda não está sob o controle completo de Jesus? Qual é a área que não está sob o controle completo de Jesus? Que nessa noite você possa assimilar essa palavra, uma palavra curta, direcionada, de confronto, e que você possa degustar essa palavra, se posicionar diante de Deus, entrar num confronto, é uma briga com os velhos hábitos, para que esses velhos hábitos saiam e a glória de Deus venha sobre você, e a tua vida seja uma vida totalmente vitoriosa em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima semana para o nosso próximo estudo. Que a graça de Deus seja sobre a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.